Olá, seja bem-vindo ao Humanamente, esse programa que gosta de gente. E hoje nós vamos estar tratando de um tema importante, falando sobre a questão comportamental. E estamos recebendo a visita do nosso amigo e querido pastor Anderson. É um prazer estar aqui hoje no Humanamente, nosso primeiro Humanamente, me sentindo privilegiado de estar aqui com vocês. E vamos tratar desse assunto. Meu nome é Anderson de Souza, eu sou pastor há mais de 20 anos, cuido de gente, gosto de gente. Estou aqui no Humanamente, lugar que gosta de gente, ideal, muito bom. Assim, é muito bom a gente falar sobre essa questão comportamental, né, pastor? E falar um pouco da sua trajetória, da sua caminhada. E a gente vai entrar um pouquinho dessas questões comportamentais que eu acredito que seja muito importante para o pessoal que está assistindo a gente. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, da sua caminhada, da sua história. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou aquele famoso evangélico de berço, né? O pessoal fala assim que... eu nasci na igreja. Não, eu nasci no hospital, gente, entendeu? Eu nasci no hospital. Fui criado na igreja por algum tempo, né? Por a minha vida toda. Eu costumo dizer que até quando eu desviei, eu não saí da igreja, eu desviei dentro da igreja, que a mamãe falava assim, enquanto estiver morando debaixo do meu teto, vai pra igreja. Então eu falo que até quando eu fiz bobagem, eu tava dentro da igreja. Mas aí, aos 17 anos, eu senti um chamado forte, né? Naqueles retiros de carnaval, ali eu tive um reencontro, né? Ou um encontro, porque filho de crente não é crentinho, né? Filho de peixe que é peixinho. E aí, nesse encontro maravilhoso, começou a despertar em mim o desejo de estar ativo na igreja. Comecei a ficar muito ativo. Aí, aos 23 anos de idade, eu já estava casado e ordenado pastor. E comecei, então, um ministério, foi na cidade de Queimados, e ali comecei a trabalhar. Eu lembro que a gente atendia, quando eu comecei a trabalhar na igreja, a gente fazia atendimento às terças e às quartas, a gente fazia terça e quinta, de 7 da manhã às vezes, às 7 da noite. Então, era lidar com muita gente, atender aquela coisa. Eu fui ganhando bagagem. Mas algumas coisas aconteceram, né? Aquelas crises ministeriais, né? Pastor é um ser solitário, né? E aí, nessa que eu fui entrando em algumas crises, chegou aquele momento que eu falei assim, tá bom, de ministério, não queria mais saber das coisas, não queria mais saber de estar à frente, né? Mas eu procurei ajuda fora. Já tinha feito a psicanálise, entendeu? Já tinha feito a psicanálise, que é algo, né, que tá na sua área aí, mas foi em 2019 que eu conheci a programação neurolinguística. E aí eu tive um encontro legal, essa imersão comigo mesmo. Gostei muito da PNL, aí estudei a PNL, fui master em PNL, fui estudar análise comportamental também. Legal. Entendeu? Análise comportamental. E caí pra dentro de estudar, de liderança, aquela coisa toda. E hoje eu trabalho muito com esse treinamento para liderança. A liderança que começa no eu. Na gente. Na gente, né? Lidere o seu eu e você lidera tudo. Entendeu? Essas experiências boas. Como que isso despertou em mim? Despertou em mim porque eu vi o profeta Elias. Foi como que um cara daquele tem crise emocional. Um cara que quase cospe fogo. Eu chamo de profeta dragão. Porque ele ora, cai fogo do céu, cara, o tempo todo. Como é que pode? Como é que um cara desse entra em crise, uma depressão, né? E vai parar dentro da caverna? Nem aquela terapia que teve com um pãozinho, né? Na brasa. Então, pastor. Ele pensou, ele continuou indo pra caverna. Isso me despertou. Eu falei, uau. Antes da gente entrar nessa área comportamental, eu acredito que o senhor tem muita coisa para passar, né, para as pessoas que estão em casa, estão assistindo a gente. Mas eu gostaria de falar de algo que tem dentro do nosso nicho, que é dentro dessa área cristã. Cristão, ele pode ter problemas emocionais? Como eu comecei a falar, né? Você tem um profeta Elias, que é totalmente... porque você fala assim, Elias de Tesbe. É isso que eu peguei, né? Isso aí a psicanálise me ajudou. Elias de Tesbe
Não tem nem no mapa a cidade do cara. Não tem pai, não tem mãe, não tem. E o cara entra numa crise e quando Deus identifica a crise dele, qual é a crise dele? Ele fala, só sobrou eu, não tem ninguém. Aí ele, não, tem 7 mil lá. Mas ele se vê sozinho, tem um problema sério de solidão. Sim. Entendeu? Então, ele é um cara que deve ter passado por um abandono. É uma criança que passou por um abandono. Sim. Entendeu? E ele tem o seu ou o traço de abandono ou o traço de rejeição. E aí Deus aparece com aquele pãozinho na brasa, dá água para ele e fala, é terapia isso. Vai lá na caverna, faz a mesma pergunta 3 vezes. É terapia, pergunta inteligente. Sim, eu falo, sim. cara, é terapia. Sim. Então, assim, se um profeta desse tem uma crise, eu não vou ter. Paulo falando que o que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o que eu não quero eu acabo fazendo. Davi, aquele camarada todo, com outro também, tendo crise emocional, né? Pedindo a Deus para derramar luz nas trevas dele. Eu falei, pô, tô moscando aqui, cara. Tô moscando aqui, eu tenho que buscar ajuda nessa parte emocional, porque isso vai fazer até o fruto do Espírito fluir melhor na minha vida. E foi o que aconteceu. Entendi. Então, assim, só para entender, o senhor já está dentro dessa área, da área emocional, o senhor já entende um pouco dessa questão, já se vê, mas eu acredito que tem um lado aqui, que as pessoas que estão ali, elas devem estar linkando como eu acabei linkando. O senhor, ele fez parte de uma trajetória de um ministério específico, aonde esse ministério ele tem muito a ver dentro de muitos cristãos aí, né? Que na época o Ministério Apacentar. Uhum. E por incrível que pareça, eu linkei um vídeo em que eu via o Senhor ministrando para o pessoal que cantava, né, do grupo de louvor do Ministério Apacentar. Eles chegavam pela manhã e o Senhor estava lá ministrando uma palavra para eles de manhã. E quando surgiu a oportunidade de o senhor estar aqui, a gente está conversando dentro do Humanamente, e eu falei, como é que são as coisas, né? Quanto tempo se passou? Eu já conhecia o senhor não me conhecia, e hoje eu estou tendo o prazer aqui da gente estar trocando, fazendo essa troca. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para toda essa geração que está aí desde lá, do Ministério Apacentar, os louvores que faziam da igreja, e tá ali contando um pouquinho como é que foi esse processo todo dentro do Apacentar, com o Ministério, o Toque no Altar, né, ministrando a palavra para eles, até chegar aqui no Humanamente. O Ministério Apacentar foi uma bênção de Deus na minha vida, né, através do pastor Marco Gregório. O pastor Marco Gregório é um dos maiores líderes dessa nação, né, visionário. Ele andou na frente da geração dele, né, uma década de 90. Ele já estava vivendo final da década de 90, para ser mais preciso. Ele já estava vivendo à frente da geração dele. E aí explodiu. Ele trouxe uma visão, chama cinco músicos, né? Coloca como tempo integral da igreja e fala para eles, olha, eu tenho uma visão. Esses músicos acreditam na visão. Eles acreditam na visão. E aí, acreditando na visão, eles vão para lá para receber até um salário pequeno, ficar lá e ser ministrado todos os dias. Pelas manhãs de 7 a meio-dia, só oração e ministração. O próprio pastor Marco ministrando para eles, aí revezava os pastores. Sim. E dali começou a fluir as músicas, entendeu? Foi aí que saiu o primeiro CD, o Toque no Altar, que explodiu, mas explodiu assim, foi um negócio assim, foi uma... na verdade tem até uma trajetória igual a um grupo secular, o tal do RPM, foi rápido, né? Foi rápida a ascensão, foi RPM, foi uma revolução por minuto mesmo, só que gospel. Pum! E ressignificou a música gospel. Sim. A gente pode dizer que naquele momento havia o antes do Toque no Altar e o depois do Toque no Altar. Eu participei dessa geração. Então aí abriu uma coisa assim, poderosíssima. Então cresceu. E nessas evoluções eu estava lá também, eu era pastor-presidente de uma das Apacentar, mas eu vinha ministrar para eles, não era o principal nessa época. Após ter uma divisão, eu passo então a tá ali mais à frente deles, ministrando para essa nova turma
que chegava de viagem e ia direto lá, mesmo chegando, ó, é o dia de expediente. Sim. Vai pra lá e vocês vão ser ministrados. A gente ia lá, tava lá ministrando pra eles, tava lá levando a palavra pra eles. E era isso que trazia o amadurecimento, uma experiência boa pra compor as músicas. Essas músicas saíam desse ambiente, entendeu? Mas a partir da visão de um homem chamado Marco Gregório, e que eu aprendi muito com ele. Se nós tivéssemos cuidado dessa área hoje, essa descoberta das emoções, elas fossem dadas mais, já era dada atenção na porcentagem, era nessa época dada atenção, mas se a gente desse a atenção mais maior, né? E profissional, Sim. entendeu? Mais técnica até do que espiritual, Sim. eu acredito até que o grupo estava até hoje. Sim. Entendeu? Sim. Haveria um domínio melhor daquilo que é emoção, porque o espiritual estava lá em cima, mas as emoções foram escondidas. Ela fica por trás. E daqui a pouco ela vai aparecer, como apareceu na vida de Elias, na vida de Davi, na vida de Gideão. Vai aparecendo na vida dos caras, na vida de Paulo, na vida de Pedro. Elas vão vir, porque a conscientização dela não está presente, a consciência dela não está presente. Então, pastor, a gente estava conversando, né, no telefone nessa semana, trocando algumas informações, e aí eu tive uma identificação, né, a gente tem essas questões, e a gente fala sobre identificação até dentro de uma área que a gente vai falar, que é a área que o pastor ele tem um treinamento, você vai falar um pouquinho depois desse seu treinamento aqui para as pessoas, que é justamente a PNL. Mas antes da gente entrar na PNL, essa identificação que eu tinha, justamente que o senhor falasse sobre essa questão emocional. O senhor chegou para mim e falou que assim, olha, eu vou usar aqui até uma frase um pouco polêmica, né? Mas assim, ó, eu não gosto muito de crente, não. Foi. Tem horror a crente. Foi essa fala, eu falei, essa. Causar agora um vucu-vucu aí, mas eu tenho horror a crente. Calma. Tinha o Caco Antibes que tinha horror a pobre, né? Eu tenho horror a crente. Fica aí. Calma aí. Calma. Já vou explicar esse negócio. Ele vai explicar. Fala um pouquinho pra gente dentro dessa questão aí, né? Bom, o que acontece? O crente, quando eu falo que eu tenho horror a crente, eu falo desse crente religioso, né? Esse crente, o que é o crente religioso? Ele é o crente que aprendeu as regras todinha, né? Então ele põe uma capa de regra, entendeu? Sim. E ele omite as outras coisas. Sim. Entendeu? Então, qual é o principal pecado de crente? Adultério. Entendeu? E qual é a bênção pro crente? Dinheiro. Sim. Entendeu? Então, assim, o que ele vai fazer? O pecado é adultério e fornicação. Então, o jovem que fornica na igreja, ele tá lascado, amigo. Tá escrito. E o que cai adultério também tá lascado. Tá lascado. E aí, só que ele pega, coloca essas regras para quem quer adultério. O que mora junto não pode participar da ceia. O dízimo pode, a ceia. Mas participar da ceia, não. Aí, gente, eu tô falando porque eu sou pastor, tá? Eu sou pastor de igreja. A gente tá então, dentro da igreja, né? eu tô dentro da igreja. Então vamos lá, é humanamente. Então eu tô aqui no meu humanamente, vamos lá. Aí, e ele coloca ele vai colocando regras, mas ele mente. Agora, quando ele pega o cálice da ceia, ninguém sabe que ele mente. Ninguém sabe que ele pegou o cartão emprestado dos outros e não pagou. Deixou a pessoa sujar o nome. Sim. Que faz fofoca. Sim. Entendeu? Na ceia vai pro coral cantar, ou pro Ministério de Louvor cantar, com um ódio no coração do irmão que tá da outra que tá cantando lá, que ela achava que ela que tinha que estar no lugar da outra cantando, mas ela tá lá, entendeu? Nutrindo aquela coisa no coração e tá com o cálice na mão pra tomar o cálice. Então, assim, eu tenho horror a esse tipo de crente, porque ele é religioso e ele é hipócrita. Sim. Entendeu? E não foi isso que o nosso Cristo ensinou. Esse tipo de religião, ele exclui pessoas mais do que inclui as pessoas. Entendeu? Humanamente ele vem numa hora muito boa, esse é o nosso primeiro programa, e ele aparece numa hora muito boa que a gente pode ter um espaço para tratar isso. Sim. Porque a gente vai acolher um monte de pessoas que estão fora da igreja, que criaram até argumentos
Sim. Para estar fora da igreja. Como, por exemplo, eu não preciso da igreja, eu sou igreja. Sim. E eu pedi a alguém esse dia para mim, eu quero te desafiar, e eu tô falando agora para uma pessoa que é um crente que saiu do meio dos crentes. Uhum. Entendeu? Ele é um crente que saiu do meio dos crentes. Eu falei, ô crente, você é crente ainda. Porque se for você falar que você é igreja, sozinho você é crente. Me mostra na Bíblia, pega a tua Bíblia e me mostra aonde que você é igreja. Pegar o texto que diz que eu sou templo do Espírito Santo. Não é igreja. Você é casa, é templo do Espírito Santo. Não é igreja. Entendeu? E aí pegaram esse texto para dizer que é igreja. O que é igreja? A igreja está escrito que a igreja é o corpo. Mão fora do corpo que anda sozinha só na família Adams. Não é corpo de Cristo. Entendeu? É só na família Adams, pô. Entendeu? Então assim, não é corpo de Cristo. Pra ser igreja tem que estar no corpo, pô. Entendeu? Tem que estar no corpo. E, mas como é que eu vou estar no corpo se é o que o senhor está falando, esses crentes aí, mas peraí. Se você deixar de ser crente e se tornar filho de Deus, os filhos suportam e toleram os fracos na fé, que são os crentes. Você vai tolerar crente. Porque aí você está com uma outra, você recebeu poder para ser feito filho de Deus. Entendeu? É mais do que ser crente. As pessoas são crentes em Jesus. E os filhos são crentes em Cristo. Os crentes em Jesus são os crentes que creem naquele Jesus que morreu para me salvar. Só isso. Entendeu? Os crentes em Cristo creem no Jesus que morreu, ressuscitou, vive dentro deles e não é um Jesus que morreu para me salvar, é um Jesus que morreu para me transformar e assim me dar um lugar junto a Ele. Legal. Entendeu? É poder de transformação. Legal. A PNL apareceu na minha vida assim, ela me ajudou para esse poder de transformação. Então eu tinha meus problemas, eu tinha os meus vícios comportamentais, entendeu? Eu tinha minhas questões, eu tinha os meus escapes, meus pulos dos gatos, entendeu? Eu era crente. Então você está dizendo pra gente que pode existir pessoas, existem pessoas que, por tomadas de decisões infantilizadas dentro de igreja, elas decidiram não estar fazendo mais parte, como também pode ter pessoas que também estão dentro da igreja que ainda tem essa tomada de decisão, vamos dizer, tomada de decisão infantilizada, vamos dizer, é onde a pessoa toma uma decisão que ela é equivocada e nem ela sabe por que ela está tomando essa decisão. Esse é o grande ponto. Ela não sabe. Ela não sabe. E como ela não sabe, quando você fala para ela, entendeu? Entendeu? Quando você fala para ela, ela resiste. Ou ela vai te resistir à autoridade pastoral, resistir à autoridade de um líder, ou vai ser um líder que fere, entendeu? Vai ser um líder que fere, ou ela vai sair, porque ela não sabe. Então, assim, eu tratava muito de gente, cuidava muito de pessoas, mas eu era um líder que feria e não sabia. Era um líder que feria. Eu perdi muita gente boa e não sabia que estava ferindo. Apenas estava me defendendo e me defendendo eu estava ferindo as pessoas. Entendeu? Então eu fiz muito isso, eu tive muito esse comportamento. O que a PNL fez comigo? Ela me fez ganhar clareza. Aí eu entendi a oração de Davi. Derrama luz nas minhas trevas. Eu não sei. Pô, eu não sabia, Davi tá assim, eu não sabia que eu tinha condição de mandar matar um homem, cara. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha essa condição de por causa de uma mulher que eu desejei, matar alguém. Derrama luz na minha... Mostra pra mim se tem algum caminho mal, porque eu não quero mais fazer esse negócio, entendeu? Então, assim, eu tive meus erros. Eu como pastor, eu tive erro. E o erro que eu tive, o erro que eu cometi, foi o pior erro. O erro que os crentes te põem na cruz e, ó, pau. Então eu vi que é isso. Só que eu tava no chão, caído, e eu vi a voz do Todo-Poderoso. Ó, quem tá no chão é você. As minhas promessas continuam de pé. Então eu me levantei com a palavra dele e fui enfrentar, não o diabo, fui enfrentar os crentes. Então fala um pouquinho pra gente desse processo o senhor traz essa fala, que é uma fala muito importante, que eu fui buscar, né? Eu fui buscar ajuda, eu fui buscar esse tratamento. Como que isso aconteceu na sua vida? Quando que isso ocorreu? Eu fui buscar ajuda e quando eu dei por mim eu já estava num ambiente assim que eu não sabia onde estava, né? E só daqui assim uns 3 meses que eu comecei a identificar, porque eu não busquei ajuda no meio evangélico, por causa dos conceitos, tudo que eu cheguei, eu queria distância, comecei a pegar distância, justamente por causa disso, porque não era o Cristo que transforma, é só o Jesus que me salva.
E quando você tem um Jesus, só o Jesus que me salva, então é cada um por si, né? E é assim. Mas esse poder de transformação é poderoso. Só que eu comecei a criar barreiras emocionais. E aí eu tava no meio daquela galera toda lá, aprendendo PNL. A PNL é Programação Neurolinguística. Para ficar claro pro pessoal de casa, porque a gente tá aqui PNL, não, porque crente tem que, né? O que é? Vamos fala pro pessoal de casa assim. A PNL é a Programação Neurolinguística. Então, assim, ela traz uma harmonia, eu vou bem simplificar, tá? Sim. Ela traz uma harmonia, uma congruência, né? A harmonia entre pensar, sentir e agir. Legal. Entendeu? Você acaba ganhando mais eficácia na resolução dos seus problemas. Você vai ganhar eficácia ali. Por quê? Porque você tem uma programação. Pensar, sentir e agir. Legal. Só que esse seu pensar e sentir e agir, ele tem uma programação desde lá do ventre, herança genealógica, né? Toda aquela influência até a formação do caráter da criança, aquela fase oral, tudo isso. Gerou ali uma influência muito forte, filtros de percepção que a pessoa acaba decidindo as coisas por aqueles eventos lá de trás. Lá de trás. E a PNL, o que ela faz? Ela faz você, já que a história que você tem, ela foi criada no pensamento, então vamos criar uma nova história no seu pensamento. Aí foi aí que eu comecei a achar a Bíblia. Falei, aquilo que o homem imagina na sua alma, assim ele é, Salomão falou. Legal, hein? Entendeu? Então essa frase é muito bacana. Essa aqui é: o pensamento é um ensaio da ação. Então a pior e maior mentira que você já ouviu foi contada por você mesmo. Né? Verdade. Porque criou ali uma né, não, pra mim, quando a pessoa faz assim, é isso. Cada um vai ter, Sim, né? Vai da sua subjetividade, né? Isso. Cada um vai tendo a sua representação interna. Então, uma mesma coisa, né, para você é uma coisa e para mim é outra. Né? Sim. E dependendo de onde a gente estiver, piora mais ainda, né? Eu tô na ilha aqui, tô vendo o barquinho. Aí eu tô falando, caramba, salvação. E o cara do barquinho tá, terra à vista. Verdade. Muito subjetivo. Então, exatamente, é muito subjetivo. Então, assim, eu falei, cara, é tudo no pensamento, gente, mas tá na Bíblia. Eu comecei a ver na Bíblia. Aí, como que o teu cérebro aprende? Teu cérebro aprende por repetição. Aí Deus chega pra Josué, aí eu vou começar a citar a Bíblia, né? Eu falei, cara, eu comecei a ver Bíblia no negócio. Deus chega pra Josué e fala, Josué, meu servo Moisés é morto. Tipo, pô, eu sei, o cara tava chorando, o cara tava mal. Só tem um negócio, o que você vai fazer? Assim como eu fui com Moisés, ó, PNL, modelagem, que a PNL começou com modelagem. Os caras começaram a modelar, modelagem, modela Moisés. Assim como eu fui com Moisés. Opa, modelagem. Entendeu? Aí ele fala, ó, só tem um negócio. Você meditação. Aí o cara do Buda usa meditação e Deus mandou meditar e a gente não faz. Medita na minha palavra. Dia e noite. Repetição. Fala dela, declaração. Tudo que os caras ensinam, é tudo na Bíblia. E a gente moscando, porque a gente está mais preocupado com religiosidade, entendeu? Do que transformação. Aí eu comecei a ver tudo isso na Bíblia. Eu falei, lá naquele ambiente, qual ambiente? Um ambiente que tinha lésbica, mãe de santo, entendeu? Um ambiente assim, e eu não tô falando aqui, eu não tô querendo dizer, eu não tô falando das pessoas, eu não tô falando de caráter das pessoas, vê se você me entende. Eu tô falando que eu sou um pastor, eu sou o crente, que tô num ambiente que crente não fica, cara. E no final do curso todinho, a mãe de santo virou pra mim e falou assim, olha, eu tô com uma nova concepção de pastor por causa de você. Legal, isso foi muito bom. Isso foi maravilhoso, cara. Gente que gosta de gente. Gente que gosta de gente. Porque pô, hoje tá um negócio de ordenar pastor um atrás do outro aí, e pastor que não gosta de gente. Entendeu? O miserável não gosta de gente. O miserável só gosta de estar no púlpito pregando, se apresentando pra gente. Mas não gosta de contato com gente. Entendeu? Então, assim, aí eu tava lá, pai, e de repente me acharam uma pessoa maravilhosa. Mas não é porque eu tava ali concordando com práticas. Eu tava ali olhando pra eles humanamente. Entendeu? Olhando como gente que Cristo gosta, entendeu? E eles viram que, poxa, então dá para ser um cristão, né? Dá para ser um filho de Deus, pelo poder da transformação, dá para ser. Eu tô vendo esse cara aí, entendeu? E eu fiz questão de deixar claro
lá de confessar meu erro, minha fraqueza, de como eu cheguei ali. E então eu voltei a dizer, eu falei assim, cara, eu preciso pegar agora, chegar lá na igreja, transformar os crentes em filhos de Deus. E comecei a ministrar na igreja. Ah, você fez coach na igreja? Não, não fiz coach não. Eu só peguei a Bíblia com a visão da transformação. Entendeu? E isso foi muito bom pra mim. O ápice, né? Eu tô sendo bem... Agora, fui bem sucinto. O ápice foi o seguinte, foi minha mãe e minha esposa conversando e dizendo assim, o Anderson mudou. Legal. Cara, esposa falando e mãe falando que eu mudei, eu falei, se eu não tivesse acreditado... falei, agora eu acredito. Falei, entendeu? Elas falaram isso, o Anderson mudou, por causa do temperamento, meu temperamento, entendeu? A arrogância, a autossuficiência, isso tudo começou a ser dominado. Aí Legal. foi muito bacana. Pastor, assim, só pra gente aprofundar um pouquinho dentro dessa questão, a PNL, ela é uma metodologia, né, Isso. que ela é utilizada, e o senhor falou sobre ressignificação. Isso. Essa ressignificação pode-se dizer, então, que essa pessoa ela tem crises existenciais, pode ser tanto do presente ou do passado, né, e ela vai remodelar, ressignificar, e aí a partir dessa ressignificação ela muda essa percepção, essa sensação e esse comportamento, é isso que você está dizendo pra gente? É Deus chegando para Gideão, ó, eu já estou de novo na Bíblia. Fica na Bíblia, não tem problema. Deus chegando para Gideão e falou assim, Gideão, homem valente, ele tipo assim, quem eu, valente? Aí ele fala, que é, não sei o que, começa a reclamar. Aí Deus vira para ele e fala assim, vai nessa tua força. Gente, que força? Essa força aí que você tem para reclamar, porque faz força, cara. Pô, pra ficar deprimido, tu faz força. Tem que cair o ombro, tem que ficar pesado. É uma força do caramba. Pra ficar ansioso, faz muita força. Então pega a força e ressignifica ela, vai. E usa direciona ela pro lado assertivo. Isso. Pro lado adultíssimo. Isso. A ressignificação é isso. Você canaliza, sim, entendeu? Na direção, no sentido certo. Direção é uma coisa assim muito legal. Porque, qual é a direção? Rio-São Paulo. Aí eu pego a Dutra, né? A gente tá no nosso Rio aqui de Janeiro. Eu pego a Dutra e de repente eu falo, não, eu tô na Rio-São Paulo, mas eu quero ir pro Rio e tô sentindo São Paulo. Então, às vezes as pessoas você tá até na direção certa. E está na igreja, levantar a mão para Jesus, tá na direção certa. Começa um negócio, um empreendimento na direção certa, mas o sentido tá errado. Então, quando a gente fala de ressignificar, a gente fala de acertar o sentido, canalizar para a coisa certa. O cara é fera, mas começou 3 empresas e não deu certo, cara. Tudo dá errado, ele fala, pô, cara, eu tenho que ser funcionário mesmo. Não é isso, não. É a ressignificação que tem que acontecer. Tem ajuda para você e aqui no Humanamente a gente vai estar te ajudando. Então, legal. O que o senhor está dizendo pra gente, pro pessoal de casa, é que eu posso estar na direção certa, mas eu preciso saber o sentido. Isso. E esse sentido é que vai fazer com que eu venha chegar nesse objetivo. Exatamente. Para que esse projeto, aquilo que eu preciso alcançar, o meu futuro, ele esteja presente. Né? Eu venha alcançar esse futuro. É isso que o senhor está dizendo para gente? Exatamente. Muito legal, muito legal. Aproveitando, falando, né, dentro dessa área, vou fazer aqui um merchan, se o senhor me permite. Né? À vontade. Eu tenho aqui, para você que está em casa e quer conhecer um pouquinho mais do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma área comportamental e de uma teoria que ela tem o seu fundamento dentro da questão da própria Gestalt, da própria teoria comportamental da TCC. E aqui no Humanamente, nós temos o livro Humanamente, eu falo um pouquinho, a minha área é um pouquinho voltado para psicanálise, a gente vai entrar agora pegando esse gancho aqui, que a área que eu trabalho é a área da psicanálise, e aí se você quer conhecer um pouquinho mais sobre psicanálise, quer conhecer um pouquinho mais sobre esse humano, que a gente vai falar agora de um lado inconsciente, né? O que é esse inconsciente para a PNL? Como o inconsciente representa, pastor, para a PNL? Então, o consciente da PNL, ele é o consciente, inconsciente freudiano também. Né? É o iceberg. Tá aí a canequinha Freud, né? Freud, Lacan. Isso. É aquele iceberg.
5% de clareza Sim. e 95% de sentimentos e comportamentos recalcados. Legal. Né? Recalcados. A PNL não vai entrar como a psicanálise fala de histeria, neurose e psicose. Ela vai pegar num todo e vai tratar o todo subjetivamente, né? Vai tratar o todo com o ensaio da ação, o pensamento. Vai lá no pensamento para trazer o desbloqueio, né? Vai trazer o desbloqueio. Havendo a cartaz, tudo bem. Mas se não houver cartaz, também tá tudo legal, porque é tudo aqui, ó. A gente vai ensaiar tudo aqui. A PNL trabalha mais aqui nessa programação. Para ficar mais claro pro pessoal de casa, a gente está falando aqui sobre inconsciente, cartaz, o pessoal está falando assim, meu Deus, é carta? O que é isso? Vamos tentar ser mais... Como é que é isso na prática? Como é que acontece esse processo Bom, começa na a fazer. prática? Vamos mostrar isso com exercício, entendeu? Você está aqui no seu estado atual, né? E tem o problema atual, aquilo que está incomodando, e aí tu tem um estado que você quer desejado. E aí nessa hora que você mentaliza aquele estado atual, todo esse trabalho de pensar no que está acontecendo, para projetar, né, um estado desejado para chegar lá, pode acontecer toda essa sensação, né? E espontaneamente a pessoa começar a declarar aquilo que está sentindo com lágrimas, ou então como se fosse aquela sensação, né, de vômito. Pode acontecer assim, ou então normalmente a pessoa pode falar só descendo lágrimas, e às vezes eu acredito que catarse também acontece sem lágrimas, né? Já foi testemunha várias vezes disso, né? No seu consultório. Então, assim, eu acredito nisso. Então, a catarse é isso, é essa que Freud chamou de livre associação, né? E Davi falou assim, enquanto me calei, os meus ossos secaram. Aí tem tudo na Bíblia, cara, tá tudo ali. Os caras foram lá, sacaram um monte de coisa da Bíblia, e a gente lendo a Bíblia aqui, ó, usando o Espírito Santo só pra falar em línguas. Pô, o Espírito Santo é só pra falar em línguas, ele tem um fruto. Entendeu? Porque o dom não muda caráter de ninguém, quem muda é o fruto. Legal. Né? Legal. É o fruto que transforma. Mansidão, domínio próprio. E que tem que permanecer os frutos, né? Exatamente, Entendeu? Legal. Pegando esse link, pastor, aproveita, dá uma passada, né, sobre a questão da própria ancoragem, do rapport, porque a gente está falando sobre PNL, porque as pessoas pensam o seguinte, talvez as pessoas estão, mas PNL só serve só para vender, só para quem... Como é que é essa questão dessa... A PNL é pra vida. Eu tô com casamentos, ajudando casamento. Eu vou trabalhar com um grupo de terapia para casal usando a PNL. Legal. Maravilhoso. Porque a gente vai aplicar comunicação, tudo isso direitinho. Cara, maravilhoso. Já fiz isso uma vez, deu muito certo. E agora eu vou fazer de novo. E começar também a atender casal com a PNL. Entendeu? O que é o rapport? O rapport, eu tô conversando com a pessoa e aqui eu já... Eu tô aqui já com o gesto, porque o gesto naturalmente vai me ligar à pessoa. Sim. Agora, se ela começar a falar num tom mais baixo, eu também falo com ela no tom mais baixo. Então, essas técnicas são usadas pelo pessoal da venda, né? O pessoal da venda. Mas para você se comunicar também com outra pessoa, é maravilhoso, porque eu vou pegar um sanguíneo e um fleumático, né? Então, aqui na PNL, isso com Freud, na psicanálise, né? Ou Lacan, né? E na PNL eu vou pegar um visual, que é o sanguíneo, ou um sinestésico, um auditivo, né? O visual falando, rapaz, não sei o que, papá, cara, não sei o que, papá. E o sinestésico? O rapport já me ajuda o seguinte, o cara não gosta de toque, então ele fala no tom, tá? Falar no tom dele. A comunicação melhora. E tem casamento que é assim, que um, né, é sanguíneo, o outro é fleumático. Pô, ela nunca entende o que eu falo, cara. Falo A, a mulher entende Z. Tem gente que tá se identificando. Porque o que acontece? O rapport já ajuda pra caramba. Pô, PNL é maravilhosa. Eu tô apaixonado pela PNL. Legal. Então, as pessoas podem perceber o quanto elas têm de incomum. E elas fazem esse comportamento diário no seu dia a dia, ela só não sabe, às vezes, o significado e o nome. É o tal do inconsciente. Sim, Ela não sabe. A pessoa sabe que sabe que não sabe. Não sabe que sabe e não sabe que não sabe.
Aí a gente tem que trazer clareza nisso tudo por pra ela. isso que ela precisa, às vezes, fazer terapia. Uma terapia. É importante, não só a pessoa... a gente não está aqui dizendo que a pessoa não precisa, na verdade, desenvolver a sua questão espiritual. É pelo contrário, a gente não está falando não só para um público que está assistindo a gente, que eu acredito que não só são pessoas da igreja, mas são pessoas também de outros nichos, que elas podem também ter essas tomadas de decisões, vamos dizer assim, dentro da própria psicologia, a gente entende isso como essa tomada de decisão de uma forma espiritual. A gente tem fases desse desenvolvimento e essa fase mais adulta que a gente chama de transcendência, de transcender. Isso. E a gente percebe que todas as pessoas podem utilizar, transcender. A gente às vezes transcende numa área, mas às vezes precisa transcender em outras. Sim, né? Eu acredito que é isso que o senhor está trazendo para a gente, mas aproveitando essa ancoragem, né, que nós estamos tendo aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas que estão em casa sobre o seu curso, sobre esse processo, esse trabalho que o senhor tem na internet, esse trabalho que o senhor faz com as pessoas. Fala um pouquinho. Eu estou trabalhando agora e até entrou alguém esses dias lá no meu direct e falou assim, mas tu é pastor e cobra? Aí eu ia responder pra pessoa assim, eu gastei mais de 10 mil reais nos cursos que eu fiz. Mas eu falei assim, não vou falar nada disso não, fui lá, respirei, né? Era um crente que tava me perguntando. Respirei, aí eu falei assim, olha, se você entrar no meu Instagram, no meu Telegram, ou no Telegram, como alguns gostam de falar, tem um monte de conta, mas eu tenho muita coisa lá, gratuito, que ajuda muita gente. Legal. Ajuda muita gente. Mas eu tenho um trabalho que é pago. Então eu tenho um dia de treinamento, né? Um dia de treinamento para líderes, dou em igrejas, dou em hotéis, que é um treinamento para liderança e igreja de 6 horas. E o outro que eu faço, que é o Realize e o Domine, né? Liberando seu potencial, eu gasto entre 8 a 9 horas o treinamento. E é assim, a pessoa sai de lá com autoconhecimento e com potencial liberado. E também os atendimentos, né? Como você faz atendimento, eu também faço os meus atendimentos no online e também presencial, né? Tenho isso. E as mentorias também. Então eu tenho várias formas de trabalhar aí. E mais esse trabalho de grupo de casais também. Legal. Se o pessoal então em casa, o pessoal que está nos assistindo quiser convidar o senhor para dar uma palestra, convidar o senhor para fazer um trabalho, seja terapia de grupo, ou seja até de forma individual, como é que o pessoal faz para achar o senhor, encontrar o senhor? Hoje você me acha no @anderson.apsl lá no Instagram. Aí você vai lá no meu direct, me chamando lá, a gente conversa. Se for para sua empresa, tá? Eu tenho hoje 2 empresas como cliente, que manda todo mês um funcionário para mim. Manda um funcionário para mim. Eu vou trabalhando um funcionário, cada mês eu tô com um funcionário lá. E o crescimento que houve a empresa foi maravilhoso, porque eu não tratei, né? Você tem um craque na família, né? O seu irmão que é craque corporativo, o cara é um crânio ali pra empresa. Ele fez o rapport aqui. Ele fez, exatamente. Eu sou para dar gestão de relacionamentos, de liderança, de grupo, da empresa. E isso gera desbloqueio emocional e os caras ficam prontos para vender. O grupo que eu tô lidando agora é o call center dessa empresa. E o negócio tá rompendo, tá maravilhoso. Entendeu? Legal. Também para empresa, não é só para igreja, não. Empresa, atendo pessoal. Não tem problema com religião. Se você for espírita, amo os espíritas. Se você for católico, também te amo. Vem que eu atendo todos. Entendeu? Humanamente. É no humano, né, gente? Então pega, né? Pega esse link. Pastor, desculpa te cortar, não. Mas eu tenho lá no meu Instagram, eu tenho 2 pai babalá, sei o que lá, que me seguem no Instagram. E pô, no meu Instagram eu só falo de Bíblia, os caras estão lá, então assim, pô, eu tô lá para abraçar eles. Então, hoje com né, a rede e a comunicação, a gente está aqui para ajudar pessoas. E a clínica, né, ela traz muito, né, gente que está dentro, lidando com pessoas, eu acredito com isso, a gente lidar com pessoas não só dentro do nosso ambiente religioso, né, onde nós estamos ali com a nossa comunidade, mas também dentro da nossa comunidade, onde nós estamos no Rio de Janeiro, vamos dizer, essa comunidade no Brasil, essa comunidade no mundo, que são gente
que quer melhorar, que quer se desenvolver, que quer crescer, que quer chegar no seu potencial. E tem muita gente ouvindo a gente que tem muito potencial. Muito potencial. Muito potencial. Então foi muito bom, aprendemos, agregou muito aqui esse primeiro Humanamente, foi muito bom. Assim, para mim foi uma surpresa, assim, do Eterno, ter o senhor aqui nesse primeiro programa. Acho que já estava tudo o senhor direcionado, né? Escrito. E aí, se eu quiser, faz, por favor, as suas considerações finais. Tá, gente, eu agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Pô, legal. Muito obrigado pelo convite. As coisas acontecem no tempo de Deus, né? Seu irmão fala de você já há um tempão. E aí agora chegou na hora que a gente... Ele sempre falou pra mim, tu tem que conhecer meu irmão, seu irmão se dá muito bem. E, pô, graças a Deus por essa aliança aí, né? Essa aliança que ele promoveu entre a gente, usando o Alexandre. E, gente, ó, um abraço, tá? Até o próximo, tá? E sucesso pra vocês. Sucesso pro Humanamente. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Tem um linkzinho aí embaixo do nosso vídeo. Por favor, compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Não só compartilhe, deixa lá o seu comentário para esse próximo programa aí, qual é o novo tema. Hoje a gente fala um pouquinho da questão comportamental dentro dessa técnica da PNL. Eu acredito que foi muito gratificante para a sua vida. Até a próxima e Deus te abençoe.